hoje o dia da expiação, né? Aqui na minha Bíblia fala que, achei interessante isso aqui, que fala que assim como a luz, ela é a única força que pode vencer as trevas, a vida é a única força que pode vencer a morte. Então, quando Deus criou Adão, ele o formou do pó da terra e ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o sangue de Adão ele já estava correndo em seu corpo, mas nele não havia vida, até Deus soprar sua própria vida para dentro dele. E a substância química que nós chamamos de sangue carrega a vida, né? Se uma pessoa perde o seu sangue, ela perde a sua vida. A ausência de sangue, ela indica a ausência de vida, porque a vida está no sangue. A vida é uma substância espiritual, mas ela precisa de um veículo físico. Como crentes em Jesus Cristo, os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. E o Espírito e a vida de Deus estão em nós. Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui, né, como esse dia, né, esse dia aí, do dia da expiação, foi importante ali para a renovação do povo com Deus, né? A purificação do povo, a renovação da relação com Deus. Então, o que que significa expiação? O significado de expiação é ou Yu Kippur, né? Então, era o momento em que o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados de Israel e simbolizando, né, a purificação do povo e a renovação com Deus. Então, nós vemos aí que esse dia da expiação aí é um dos rituais mais antigos do Antigo Testamento, né? Então, esse capítulo, ele detalha aí sobre como o sumo sacerdote, né, deveria se preparar e realizar o ritual, né, para expiar os pecados do povo de Israel. Então, nós vemos aí cada desde o do próprio Arão, né, que já era o sumo sacerdote, tinha ali ações que ele deveria, né, cumprir ali para que ele não fosse morto, né? Tudo tinha um ritual, né? Vamos aqui às principais informações aqui sobre esse capítulo, desse ritual de purificação. Arão, ele era um sumo sacerdote, né, e ele realizava esses rituais para expiar os seus próprios pecados e os pecados do povo. Então, esse evento aí, que era chamado Dia da Expiação, que chama Yom Kippur, né, lá em Israel, ele é uma tradição judaica bem antiga, né? E através dessas ofertas, né, esses ritos simbólicos, aqui em Levítico 16, a gente vê como a santidade de Deus e a necessidade da purificação humana, né? Então, nós vemos aqui que esse capítulo, ele fala, né, dos conceitos, né, de pecado, de redenção, e a natureza também da relação entre Deus e os israelitas. Então, nós vemos aqui que tudo, tudo tem um contexto, né? E nós vemos que esse capítulo aí, ele é fundamental para a gente compreender o que é a natureza da expiação no Antigo Testamento, né? Que ilustra aí como o pecado, né? O povo pecou nessa seriedade do pecado e a necessidade da reconciliação com Deus. Então, essa figura aí do sumo sacerdote que entra lá no lugar santíssimo, após essa rigorosa preparação,
ela representa a mediação entre Deus e o povo. Então nós vemos ali que eles incluía ele em um sacrifício, né, de um novilho com, né, um bode e a libertação de outro bode, né, que seria Azazel no deserto. Então simboliza essa expiação dos pecados e a remoção das transgressões de Israel. Então essa prática ela demonstra aí a transferência do pecado e a purificação ali daquela comunidade da época. Então esse dia aí ficou como um lembrete ali, ó, da santidade de Deus, né? De Deus, da necessidade, né? Da purificação do lugar santíssimo ali, da tenda do encontro e do altar, né? Então Deus, a presença dele é onipotente, né? E a separação do pecado. Então, para entrar ali na tenda do encontro, tinha que fazer ali todo um sacrifício, né? Mas tudo tem relação com o Novo Testamento, né? Nós vemos aí que no Novo Testamento tem a obra redentora de Cristo, né? Nosso sumo sacerdote. Então, assim como o sumo sacerdote, né? Fazia a expiação anualmente ali no Antigo Testamento, Jesus, ele ofereceu a si mesmo, né? Uma vez por todas, como um sacrifício perfeito. Ele cumpriu todas as exigências, né? Que aconteceu, né? E ele nos proporcionou um acesso assim direto ao Pai, né? Então nós vemos lá em Hebreus 9:11. Quem puder abrir aí Hebreus 9:11. Deixa eu ver aqui rapidinho. Hebreus 9:11 que quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. Então nós vemos aqui que Jesus, ele ofereceu o seu sangue, né, pelo Espírito. O Espírito e o sangue trabalharam juntos, né? O Espírito prometido não poderia ser derramado. O sangue trabalhava com Jesus, porque o Espírito foi derramado, né? E você verá o Espírito ser derramado no início. Que Jesus, o sangue, ele representa a vida, né? O sangue de Jesus, ele foi, ele foi para dentro de nós, através do Espírito Santo, né? Então, o sangue é uma substância química, né? Mas ele carrega a vida. Então, se uma pessoa perde o seu sangue, ela perde a sua vida. Então, a ausência do sangue indica a ausência de vida. Então, porque a vida está no sangue. E essa vida ela é uma substância espiritual, mas ela precisa, né, de um veículo físico, que é o sangue. Então, nós, como cristãos, nós temos Jesus Cristo, o sangue de Jesus. E os nossos corpos, eles são o templo do Espírito Santo. E o Espírito e a vida de Deus está em nós. Que maravilha, né? Que lindo, porque Jesus, ele ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Foi um sacrifício perfeito. Ele cumpriu ali todas aquelas exigências de Levítico, né? E ele nos proporcionou um acesso direto ao Pai. Então nós vemos aqui que vamos lá no contexto histórico de Levítico, né? Os israelitas, após eles terem saído do êxodo, né, do Egito,
Durante esse tempo, a nação de Israel, ela estava se formando, né, sob a orientação divina, e ela recebeu essas leis, essas instruções, né, para conduta e adoração. Então, aqui nós vemos que o livro de Levítico, que é uma parte do Pentateuco, ele contém normas, né, contém regulamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então, Deus, ele tinha uma preocupação com a santidade e com a pureza do povo. Então aqui Deus instituiu aqui o dia da expiação, que foi o que? Um momento, né, de introspecção ali daquele povo, de confissão dos pecados, e teve ali aquele ritual de purificação. Então todo esse capítulo aí, ele reflete ali a ênfase, né, na relação entre Deus e Israel. E todo esse capítulo é baseado na santidade e na necessidade da expiação, né? Para manter aquele relacionamento com Deus, para voltar ao relacionamento com Deus. E ali tinha Arão, né? Que era o sumo sacerdote, ele era ali o mediador daquele povo ali, e era ele que desempenhava ali aquele papel, né? Ele era a ponte, né? Entre Deus e o povo ali daquela época. Então nós vemos ali que Deus ele estabeleceu ali um padrão de adoração e de reverência nele, porque existia um dia da expiação ali, né? Aquela prática do dia da expiação, ela não era meramente um ritual. Ela demonstrava ali que a compreensão de que a presença de Deus, né? A presença contínua de Deus no meio do seu povo dependia totalmente da obediência e para o povo se manter puro, né? Então nós vemos ali que Deus ele queria estar no meio do seu povo ali, mas o povo teria que demonstrar, né, obediência e purificação. A gente vê que Deus ele queria que o povo ele sentisse aquela a fé, né? Ele estava ligado ali à espiritualidade, né? Deus estava moldando aquele povo. Então nós vemos ali que Deus ele via que o pecado, né, era muito grave, o povo pecava demais, né? Arão teve a morte trágica ali dos filhos dele, e aí nós vemos que existia um lugar santo, né? Aquela tenda do encontro era o lugar onde Deus se encontrava ali. Então o povo teria que estar sempre se limpando, né? Sempre se purificando. Então nós vemos ali que a gravidade, né, do pecado, existia ali uma necessidade, né, de Deus, de ter um mediador ali entre Deus e o homem. E esse mediador ali, no caso, era Arão, porque ele era o sumo sacerdote. Então nós vemos ali que Deus advertiu ele ali no capítulo 1, né? Que Deus falou ali da morte dos filhos de Arão, né? E destacou ali a necessidade de respeitar a santidade de Deus. E ele deu instruções ali específicas ali, né, para o sacerdócio. Por quê? Porque era limitado o acesso ali aos santos dos santos, né? Deus instruiu Moisés a comunicar a Arão que ele não deveria entrar no lugar santíssimo a qualquer momento. Então ele viu ali que existia uma necessidade de um ritual para acessar aquela tenda do encontro. Aí tinha que ter as vestimentas, né? Deus detalhou ali as roupas, as ofertas que Arão deveria trazer para a expiação, né? Simbolizando ali a pureza, a humildade ali diante da presença divina. Tinha todo um ritual, né? Para preparação, para purificação do sumo sacerdote, né? Indicando ali a seriedade daquele dia, que era o dia da expiação. E também havia também a oferta da comunidade ali. Deus ele estabeleceu ali aqueles fundamentos para o dia da expiação, lembrando ali a seriedade, né, da aproximação de Deus e a necessidade
do povo se purificar e o papel ali também do sumo sacerdote como mediador. Então nós vemos aí que esses rituais de expiação era muito sério, né? Era muito importante essa purificação. E também a intercessão sacerdotal, né? Que era a ponte ali do sacerdote com Deus. Então era a reconciliação de Deus com o povo ali naquela época. Então a gente vê aí que a seriedade do pecado, né? Como o povo tinha necessidade da expiação, né? Dessa purificação. Então aqui no capítulo 11 também, o sacrifício do novilho, né? Que Arão oferece um novilho como sacrifício pelo seu próprio pecado. E aí ele tem a necessidade da purificação do sumo sacerdote antes dele interceder pelo povo. Nós vemos ali que antes dele interceder pelo povo, ele tinha que se purificar. Ele não poderia, né, ir de qualquer jeito, né? Então tem um incensário, as brasas, né? A ação ali de levar um incensário cheio de brasas e de incenso ali ao lugar santíssimo, né? Simbolizando ali a presença de Deus e a necessidade da reverência, a necessidade da adoração, da santidade. Então ali também tinha um incenso no lugar santíssimo, a fumaça do incenso cobrindo a arca da aliança, né? Representando ali a mediação, a proteção divina, a presença de Deus, a aspersão do sangue do novilho ali, Arão asperge o sangue do novilho sobre a tampa ali da arca, num ato ali de expiação pelos seus pecados, e os da sua família, né? Demonstrando ali a gravidade mesmo do pecado e a necessidade da redenção. Então tem ali também o sacrifício pelo povo, né? A expiação pelo povo, ela foi realizada através do sacrifício do bode, né? Indicando ali a extensão ali da purificação. E em resumo aqui nós vemos que foi um processo, né, de expiação realizado ali pelo sumo sacerdote, né? Destacando ali a importância da purificação pessoal e coletiva de todos, né? Naquela e a adoração ali. Então foi tudo uma preparação mesmo para o povo receber Jesus ali, né? Como mediador dos pecados, né? Então nós vemos aqui também no versículo 16 que fala, esse versículo destaca a purificação do lugar santíssimo, das impurezas de Israel, para simbolizar ali a necessidade de um espaço puro para a presença de Deus. E ali nós vemos também que o povo, a gente via ali a ausência de outras pessoas durante a expiação, né? Por quê? Porque essa era uma relação exclusiva ali entre Arão e Deus no momento, né? Então a purificação do altar ali com o sangue do novilho, do bode, era um ritual de sacrifício, mas que não poderia estar com todos, né? Não era que todo mundo via. Era um ritual ali exclusivo entre Deus e o sumo sacerdote. Não poderia ter mais ninguém. Então aqui a gente vê que esses rituais de expiação, eles era a cobertura, né? Era a cobertura de Deus ali, a purificação do povo, do santuário, de todos. Então nós vemos aí como era importante, né, a necessidade da purificação do santuário, que simbolizava ali a santidade de Deus, né? E essa expiação abrangia ali não apenas um povo, mas também ali o próprio espaço ali da adoração, o próprio espaço ali daquela tenda de encontro, né? Então nós vemos que existia ali um ritual mesmo, um ritual de redenção e de renovação. E aqui no 21, a gente vê a confissão e a transferência dos pecados, né, onde Arão impõe as mãos ali sobre o bode, ele simbolizava ali a transferência dos pecados de Israel.
Então, esse ato ali representando a remoção simbólica, né, das transgressões da comunidade. Aí depois esse bode era ainda enviado para o deserto, onde carregavam o bode ali, teria que também estar limpo. Aí depois eles teriam que mudar toda a vestimenta, né? Após completar o ritual ali, eles teriam que trocar todas aquelas vestes, simbolizando ali a conclusão dos atos sagrados, né? Para retornar à vida normal. E nós vemos aqui também que eles queimaram, né? Teve a purificação das ofertas, né? Onde Arão ali ele banha, realiza aqueles holocaustos, né? Marcando a purificação final, né? A reconciliação com Deus. E ele onde ele queima as gorduras no altar. A queima da gordura ali das ofertas pelo pecado no altar, ela simboliza que Deus aceitou as ofertas do povo e ali completou todo aquele processo de expiação. Então essa passagem aí ela conclui, né, esse processo de expiação do dia da expiação, né, destacando ali que a remoção do povo e a renovação da relação com Deus. Então foi um ritual bastante sério ali, né? E nós vemos ali como a misericórdia de Deus estava sobre aquele povo, né? Onde Deus estava ali ensinando como é passo a passo ali, como ele queria que fosse feito. E tudo isso já nos levando, né, ao contexto de Cristo, né? Como foi também, como Jesus se deu ali como um sacrifício vivo, né, por nós. Então tudo isso aí foi umas etapas, né, para o dia da expiação, né, e para a restauração total ali daquela comunidade, para a eliminação, né, do pecado mesmo. Então nós vemos ali que o povo de Israel até hoje eles ainda têm, esse dia ficou marcado mesmo, né? Eles até hoje eles ainda fazem esses rituais lá em Israel, né? E essas instruções do dia da expiação, da purificação e da restauração foi uma limpeza, né? A limpeza do contato com o pecado mesmo. E Deus ali mostrando a sua misericórdia ali junto com aquele povo, né? Então, para eles fazerem todo aquele ritual ali para Deus se reconciliar com o seu povo. Então nós vemos aí, né, a importância, né, da humildade, da obediência, do desejo de estar sempre se relacionando com Deus. Então esse foi um estatuto ali perpétuo, né, de purificação, porque Deus ele ele decretou que o dia da expiação era uma ordenança perpétua, né, mostrando ali a importância na vida religiosa de Israel, né? Ele ficou ali como um lembrete, né, da necessidade de reconciliação. Então todo esse versículo aí ele fala desse dia, né, como uma prática contínua para Israel. Como eu falei, até hoje eles ainda fazem, né, ainda tem esse dia como um dia de lembrete, né? E nós vemos aí que Deus ele estabeleceu ali um padrão perpétuo mesmo para essa prática religiosa. Mas o que que a gente aprendeu com esse capítulo, né? Nós vemos ali que Deus deu instruções, né, a Arão após a morte dos seus filhos ali, né, falando ali da necessidade da aproximação de Deus. Então, nós vemos que Levítico ele nos ensina sobre a santidade de Deus, né? A santidade de Deus, a seriedade do pecado, né? Esse ritual aí que foi elaborado aí, Deus ele é santo e ele requer que o seu povo também seja santo, né? Então nós vemos ali que teve a necessidade de uma mediação, né? Da função ali do sumo sacerdote, que foi Arão ali, simbolizando ali a necessidade de um mediador entre Deus e a humanidade. Isso está nos apontando, né, para Cristo, né, que é o nosso mediador perfeito, que vemos aqui no Novo Testamento também. Então esse conceito de expiação aí foi
uma prática, né, de sacrifício ali de animais, né? E foi a restauração da relação quebrada entre Deus e o seu povo. E aí nós vemos a importância aí da obediência, da reverência, né? Onde Deus nos ensina os termos dele, né? Ele nos ensinou ali a importância da obediência. Ele nos ensina a ter respeito, né? Com as instruções que ele passou ali. Então nós vemos aí também, né, que esse capítulo de Levítico são são leis, né, fundamentais ali para a gente entender ali a natureza de Deus, né? Deus deixou tudo aquilo, todo aquele contexto ali para o povo entender, né, a gravidade do pecado e a necessidade da redenção. A gente tinha que ter um redentor, né? E nosso Jesus é o nosso redentor. Ele é o nosso redentor. Então, nós vemos ali a importância da gente se aproximar de Deus, né? Nós já temos um redentor. Nós já podemos, né, nos achegar ao Santo dos Santos hoje, né? Tem até aquela música que eu amo, aquela quem já pisou no Santo dos Santos. Então nós vemos ali que hoje nós temos livre acesso ao Pai, né? Então todo esse ritual aí de expiação, ele foi feito lá no Velho Testamento, né, para que as pessoas pudessem, né, ter ali aquele momento ali de reverência, de adoração ali, e foi para apontar, né, para Jesus, né, para o sacrifício de Jesus. E ele é o nosso Deus, Jesus, ele cumpre esse papel, né, do sumo sacerdote e desse sacrifício perfeito, né? Ele nos proporcionou essa expiação aí definitiva pelos nossos pecados. Glória a Deus, né? Que o sangue de Jesus, né? Aquele sangue que foi lá naqueles rituais do Velho Testamento, ele simbolizava ali uma expiação, mas não era uma expiação total, né? Então, hoje nós temos a expiação total feita pelo nosso Jesus, né? Ele teve um sacrifício, ele fez um sacrifício final, ele cumpriu o papel ali do sumo sacerdote e nos proporcionou vida, né? Nos proporcionou vida através do Espírito Santo, através do seu sangue que corre em nossas veias, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Então foi através desse sacrifício que hoje nós temos vida. E aí nós vemos como Deus nos ensina, né? Através de Levítico hoje, né? Como a gente tem que ter reverência na adoração, né? Temos que ser obedientes, né? E observar que Jesus, ele já cumpriu, né? Ele já fez tudo. Está consumado, né? Jesus, ele consumou tudo na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Amém. Glória a Deus, né, por este estudo de hoje. Que o Senhor possa ter falado aí aos nossos corações. Cleide, você poderia concluir aí para a gente orar? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu ensino, pela instrução da tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor está sempre presente conosco. Obrigada, Deus, porque o Senhor é aquele que traz, Senhor, o ensinamento. Obrigada, Deus, por o Senhor nos instruir e gerar em nós uma consciência de que o Senhor nunca deixará faltar nada a nós. Amém. E também, Senhor, como devemos relacionar contigo. Muito obrigada, Deus, por toda essa instrução.
Nesta manhã, Senhor, nós pedimos ao Senhor que fale conosco ainda mais, que durante o período deste dia, o Senhor venha nos trazer essa consciência mesmo, de que como o Senhor não deixou faltar nada a eles, que como diz essa consciência gerada do capítulo 1 até o 17 de Levítico, e depois do 17 em diante até o 27, o Senhor vai nos levar a como nos relacionar contigo. Que dessa mesma maneira que o Senhor mostrou que não deixou faltar nada a eles, e todos esses detalhes que o Senhor foi passando, todo esse cuidado que o Senhor foi explicando naquela época, porque eles não tinham a letra, que o Senhor tenha, Senhor, com cada um que aqui está, cada família aqui representada nesta sala, que o Senhor venha visitar, Senhor, todos os pedidos de oração, todas as necessidades do teu povo, venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer salvação às famílias, Senhor. Senhor, visita o João, visita o Anderson, visita todos aqueles pedidos de oração que nós temos orado, Pai, por cura. Ó Senhor, Tu és o único, Pai, que pode conceder a nós o milagre. E nós te pedimos, Senhor, por milagres. Nós não podemos fazer nada, Senhor, nada sem Ti. Nós não somos donos do nosso minuto seguinte. E muitas vezes nós não temos, no dia a dia, nós geramos outra consciência, não temos essa percepção de que o Senhor é dono de tudo e que o Senhor, sim, cuida de nós, mas que o Senhor é um Deus também que é justiça. E eu te peço, Senhor, que o Senhor faça justiça por nós e não nós. Senhor, que nós não venhamos querer julgar o nosso irmão, que nós queiramos, Senhor, sempre o bem do nosso próximo, que nós venhamos orar pelos nossos irmãos, querendo o bem deles. Gere em nós cada dia o amor que o Senhor tem pelas vidas, que nós também tenhamos amor, que nós venhamos orar pedindo por salvação, não somente pela nossa família, mas também por aqueles que nos rodeiam, nossos vizinhos, amigos. Ah, Senhor, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Senhor, em nome de Jesus, vem e fica conosco. Pai, que o nosso pensamento seja um pensamento, Pai, que te agrade. O Senhor diz na tua palavra que nós devemos, tudo que for bom, agradável, de boa fama, tudo que, se tiver alguma coisa boa nisso, nós devemos pensar, porque o que nós pensamos, Senhor, gera para o coração o sentimento, e depois do sentimento, as ações. Então, Senhor, que nós venhamos pensar coisas boas, como o Senhor orientou há tantos e tantos anos atrás. O Senhor já orientou coisas que hoje o Senhor dá ferramentas aos psicólogos, terapeutas, e o Senhor já sabia todas as coisas e com certeza, como o Senhor é maravilhoso, santo, puro, digno. Nós te agradecemos, obrigada, Senhor, obrigada. E resta a nós praticar os teus ensinamentos, Senhor, que nós venhamos dar valor ao Senhor, dar valor ao teu sacrifício, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por tudo na Bíblia aponta para isso, que nós venhamos dar este valor. E dando este valor, Senhor, que nós também possamos fazer a nossa parte da história, que nós venhamos praticar ações que nos levem, Senhor, a agradar o teu coração. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra, e que nós venhamos alegrar o teu coração neste dia. Eu te agradeço, Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez e faz. Cuida de nós, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, esse livro de Levítico, eu estava até comentando no início aí com Brenda, como é importante, né, a gente voltar, a gente reler, né, porque tudo aponta para Jesus, né, para o sacrifício perfeito, né, que ele fez, que ofereceu sua vida, né, em remissão ali dos nossos pecados, né, e também isso aí nos lembra também a importância do arrependimento, né, da confissão dos pecados, então que possamos, né,
sempre estar atentos a isso, né? Que hoje nós temos Jesus Cristo e que nós, quando a gente sentir, que a gente possa se arrepender na hora, né? E confessar o nosso pecado uns aos outros, né? Um irmão de fé, né? Confessar a Jesus Cristo, principalmente a Deus, né? A Jesus. Mas se tiver um amigo, também minha pastora uma vez falou isso. Se tiver um amigo de confiança, se você vê que você tem um pecado, assim, que você queira compartilhar, confessar, confesse, né? Ou um pastor. Não que a gente possa estar falando a nossa vida assim para pessoas que não têm sabedoria, né? Mas quando a gente se arrepende, a gente quer realmente confessar. Então, confessar os pecados é libertação, né? É libertação. Amém. Bom dia para todos. Uma excelente quarta-feira para todos nós. Amém. É isso Bom mesmo. dia. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Tem essa passagem, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Porque às vezes a pessoa tem um pecado ali, uma coisa que ela fez no passado e tal, e ele fica ali. A gente pede perdão para Deus, para Jesus, mas é bom quando você fala com alguém de confiança, porque essa confissão, ela vai curar, né? É como se fosse uma ressignificação, né? A gente fala muito de ressignificação, e é isso, é você confessar com sua boca, se arrepender, né? E aí você vai ser curada. Então é isso. Então, bom dia para vocês, gente. Deus. Bom dia, gente. Esse capítulo foi lindo, né? Muito bom esse estudo. Bom dia, muito lindo. Bom muito dia. obrigada, viu? Bom dia, bom dia. Bom dia, amadas.